Olá, olá, pessoal! Começando a live de hoje, então, tô aqui no improviso. Esqueci de trazer o tripé para viagem. Tomara que dê tudo certo com a forma que eu encaixei aqui. Vou esperar o pessoal chegar. Oi, Jéssica, seja muito bem-vinda. Oi, Bibi, seja muito bem-vinda. Tô aqui tentando organizar direitinho, espero que fique assim. Quem tiver convite para fazer para o pessoal, deixa eu mandar aqui também. Mandem para esse convite, gente, para quem vocês acham que pode ser relevante assistir essa live. Vou mandar aqui para um pessoal. Deixa eu ver. Pronto, já enviei aqui para um pessoal. Gustavo Caminha, seja muito bem-vindo. Tô aqui no improviso hoje, gente. Olha só que cenário lindo aqui atrás, nesse lugar que eu tô. Hoje é o último dia aqui, então vamos aproveitar que tem esse cenário hoje lindo, né, para fazer essa live especial. Tô aqui com o meu notebook para pegar e lembrar de todos os pontos que eu elenquei para compartilhar com vocês. Então a live de hoje o que eu vou trazer para vocês são 9 motivos para a busca da sua realização profissional ser uma prioridade na sua vida. E antes de começar a falar sobre essa live, eu vou explicar assim o motivo, né, de eu estar fazendo essa live para vocês hoje. Eu estou trabalhando aí com desenvolvimento pessoal há 3 anos e eu já atendi muitas pessoas ao longo do tempo. Dai, Débora, sejam muito bem-vindas aqui hoje. Então, estou explicando agora de início o motivo que eu estou fazendo essa live. Estou falando aí que eu estou trabalhando com desenvolvimento de pessoas, né, desenvolvimento pessoal há 3 anos. Já atendi muitas pessoas ao longo desses 3 anos e cada vez mais que eu atendo pessoas, mais eu me torno uma curiosa sobre pessoas. Conhecer como a mente de cada pessoa opera, conhecer como cada pessoa tem um sistema de crenças, isso me encanta, porque isso só me comprova aquilo que eu falo tanto para vocês, o quanto cada ser humano ele é único. E o que mais me chama a atenção, gente, em conhecer pessoas é justamente esse sistema de crenças que cada um tem dentro de si. Cada um cria a sua própria realidade conforme aquilo que acredita. Então, quando a gente fala em criar a nossa própria realidade, é eu entender que existem coisas que acontecem no mundo externo, mas a forma como eu interpreto vai depender das minhas crenças. Os fatos que acontecem no mundo, eles não têm significado. Quem dá significado a esses fatos somos nós. E esses significados serão dados de acordo com o que a gente acredita sobre nós, sobre a vida, sobre oportunidades, possibilidades e merecimento. E quando a gente fala, então, em criar essa realidade, o que eu tenho percebido? Que as pessoas que estão mais assumindo o controle de suas vidas são aquelas pessoas que começaram a se abrir para isso e entender que para elas serem as pessoas que elas almejam ser, que elas desejam ser, só depende delas. E quando a gente entende que se só depende de mim eu ser essa pessoa que eu quero ser, a profissional que eu quero ser, isso é libertador, desde que eu assuma essa responsabilidade na minha vida. Não é só eu entender que, eu sou responsável por criar minha realidade, mas é eu internalizar que eu preciso assumir essa responsabilidade para mim, para começar a construir a vida que eu quero. E falar em construir a vida que eu quero, gente, há 4 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo uma live com vocês, ainda para falar sobre construir a vida que se quer, sobre sonhos, sobre se realizar profissionalmente. Há 4 anos atrás, eu tinha 30 anos e eu era uma pessoa totalmente sem esperança. 30 anos e eu já não tinha mais sonhos.
Eu já não acreditava mais que era possível viver uma realidade diferente daquela que eu vivia. Onde eu não era realizada profissionalmente, onde eu me sentia incapaz, onde eu não entendia como que eu não conseguia me realizar como profissional, e quando eu olhava para minha volta, eu via que a maioria das pessoas eram realizadas. O dia que eu comecei a buscar o autoconhecimento e eu aprendi que só dependia de mim para eu mudar aquilo, foi libertador. Eu entendi, cara, se só depende de mim eu construir essa realidade, eu vou fazer o que tem que ser feito, o que tiver ao meu alcance para eu ser essa pessoa que eu quero. E aí eu tomei consciência do meu propósito de vida e desde então tudo mudou. Então, gente, quando eu falo sobre criar a nossa própria realidade, em assumir a responsabilidade da vida para construir a vida que a gente quer, não é uma pessoa que aprendeu isso na teoria. Eu estou falando com vocês com base na prática, no que a minha vivência, no que a minha experiência do meu processo evolutivo me trouxe. E como eu vivi essa transformação, eu sinto o compromisso com a sociedade de ajudar as pessoas a buscarem essa realidade para si. E é por isso que eu desenvolvi essa live de hoje, para que vocês comecem a perceber como o fato da realização profissional de vocês pode ser algo importante para vocês olharem nesse momento na vida de vocês. Não é para ser amanhã, não é para ser depois, é para ser agora. Porque o que tem por detrás dessa falta de realização profissional? Às vezes a gente acha que é só para se realizar profissionalmente, mas não. Tem muita coisa por trás que talvez o universo, Deus, a vida, esteja querendo mostrar para vocês, mas por vocês não entenderem que é uma prioridade, vocês estão negando olhar para coisas muito importantes. Então, quem está se identificando com esse assunto, fica aí assistindo a live, que vem mais conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então tem que pagar o preço, né, para ter essa transformação na nossa vida. Eu vejo que muitas pessoas, eu fui uma dessas pessoas, eu achava, eu vou fazer um curso e vai resolver minha vida. Vou fazer um outro curso de autoconhecimento e vai resolver minha vida. Não. Gente, a gente carrega tanta coisa dentro da gente, coisas que a gente traz desde a nossa primeira infância, coisas que a gente traz da vida intrauterina e para quem acredita, né, coisas que a gente traz até de outras vidas e dos nossos ancestrais que a gente acaba repetindo o padrão. Então tem tanta coisa dentro da gente que é fundamental, que quando a gente quer atingir um objetivo, a gente tem a consciência que tem que pagar o preço para se atingir esse objetivo. Quando a gente quer viver um sonho, vão surgir diversos desafios na nossa jornada. Para a gente realizar o que a gente quer, empecilhos, obstáculos vão acontecer. E todos esses obstáculos são preparações para que a gente chegue ao alcance desse sonho. E às vezes não é só com um curso, um processo de coaching, uma terapia que a gente consegue passar por esses desafios e esses obstáculos para chegar lá. Por isso que eu falo, pessoal, a gente tem que realmente pagar o preço para acontecer a mudança que a gente quer. Se um processo não deu, se uma terapia não deu, se um curso que eu fiz não deu, eu tenho que fazer o que for preciso, ir atrás desse sonho para que ele aconteça. E isso tudo, quando eu coloco isso como uma meta e sou persistente para ir atrás da minha meta, eu estou lapidando o meu ser, passando pelos desafios que o meu ser precisa passar para evoluir e para ser o máximo da sua potencialidade que ele pode ser. Porque, pessoal, quando a gente está na nossa zona de conforto, vivendo uma insatisfação profissional e acomodado nessa situação, a gente não está vivendo o máximo da nossa capacidade. A gente está até subestimando a nossa própria capacidade do nosso ser. Eu gosto de compartilhar minha vulnerabilidade com vocês, porque eu entendo que por mais que eu esteja trabalhando com pessoas, atendendo há 3 anos, e atendi muitas pessoas, eu também estou no meu processo de desenvolvimento, na minha evolução, tenho as minhas limitações e trabalho diariamente para ser um ser humano melhor. Eu tenho uma meta de vida, né? Todos os dias da minha vida optar, escolher por ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Então, eu passo meus processos de cura. Tem gente aqui que está assistindo a live que já me viu em constelação familiar, já me viu chorando, já me viu em processo de ayahuasca, já me viu mal de cabeça, porque sim, eu faço muitos processos de cura. E nesses processos, pessoal, teve um momento da minha vida que eu percebi o quanto, e foi recente isso, eu fui injusta comigo mesma, quando eu não acreditei no meu potencial, o quanto eu fui injusta comigo, o quanto eu fui ruim para mim, quando eu dizia para mim mesma que eu não era capaz de atingir um objetivo.
E eu não sei se tu sente isso, tu que tá aí me assistindo, mas se tu se sente incapaz às vezes, sente que as coisas não acontecem na tua vida porque não é pra ser, porque tu é uma azarada, ou seja lá o que tu acredita, eu quero que tu se dê uma chance, que tu comece a se abrir para que, se tu admira alguém que conseguiu atingir um resultado, isso tu também está em ti. Tu também é capaz de atingir esse resultado. Talvez não seja na primeira vez que tu vai tentar, na segunda, e fique bem com isso. Como eu falei para vocês, para mim foram muitos processos para eu ser a pessoa que eu estou sendo hoje e muitos processos que eu ainda vou passar para ser quem eu ainda quero ser. Então fique bem quando as coisas não saem como você quer, mas aprenda a não desistir, a ser persistente, para que um dia você comece a experimentar que essa sensação de incapacidade, de não merecimento, enfim, isso tudo são crenças que estão poluindo a tua mente hoje. Mas à medida que tu vai se desenvolvendo e se proporcionando a viver e vencer os teus desafios, mais tu vai percebendo a pessoa foda que tu é, a pessoa incrível e cheia de recursos que tu é. Então permaneça na sua busca, pague o preço, faça o que for preciso para você chegar aonde você quer. E aí, gente, uma das coisas que a gente mais ouve quando a gente fala em pagar o preço, em buscar mudança, em pedir ajuda, porque sozinho muitas vezes não é possível. Ah, eu não tenho tempo e nem dinheiro para fazer isso. Ah, não é minha prioridade. Não, isso aí vai passar, é coisa pouca, uma hora isso muda. Ah, com o tempo isso passa. Tem coisas que realmente só com tempo para passar dentro da gente. Mas tem outras coisas que quanto mais tempo eu dou, mais sofrimento eu tenho na minha vida. Então, quando a gente fala eu não tenho tempo e dinheiro, o que isso quer dizer para a maioria das pessoas? Não vou generalizar que é para todas as pessoas, mas para a maioria delas, que isso não é uma prioridade para ti. Então, quando tu fala que a tua realização profissional, tu não tem tempo e dinheiro para olhar para isso, tu tá negando olhar para algo que tu precisa curar dentro de ti. E quando tu fala que isso não é, que tu não tem isso não tá sendo uma prioridade, tu não tá sendo a prioridade na tua vida. Tu vai colocar 1000 coisas que às vezes nem é aquilo que vai te levar para esse lugar que tu deseja. Mas para tu não olhar para isso que tu tá negando, tu acaba usando essa justificativa entre 1000 outras, né, que eu venho trazendo para vocês, que não tem tempo e dinheiro para se dedicar a isso. Ó, a Ju dizendo aqui, ó, oi Ju, odeio a frase tempo é dinheiro. Compartilha aí, Ju, o que te faz odiar essa frase do tempo é dinheiro pra gente conversar, debater aí, o que tu entende sobre isso que te faz ter esse sentimento. Aqui, pessoal, vou falar pra vocês uma coisa, né, que me incomodou muito. Se tem alguma coisa que eu tô falando pra vocês que tá incomodando, é porque tem coisinha aí pra curar, hein? Porque não é sobre o que eu falo, é sobre o que tu recebe, é sobre a realidade que existe dentro de ti. Então eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu busquei o autoconhecimento, né? Ó, Ju, tá, escreve por que tu detesta, então, Ju, daí vamos falar sobre isso. Aí eu fiz um curso, né? Eu descobri meu propósito de vida, formação em PNL, em programação neurolinguística. E aí eu queria fazer um curso de coaching, só que na época eu já estava 1 ano desempregada e a reserva financeira que eu e meu marido tínhamos na época, ela estava acabando. E eu falei para a mulher que vendia os cursos lá na época que eu não tinha dinheiro para fazer esse segundo curso que eu queria fazer, o segundo ou terceiro. E ela me disse assim, então é justamente esse curso que tu precisa fazer. Eu falei, tá, mas se eu não tenho dinheiro, como é que é justamente esse curso que eu preciso fazer? Porque quando tu fala que tu não tem dinheiro, isso é uma crença. Eu falei, não, como assim é uma crença, né? Eu sei que eu não tenho dinheiro, eu olho para minha conta, eu sei se eu tenho dinheiro ou não. Mas hoje eu consigo entender e tentar trazer para vocês o quanto isso é uma verdade. Vocês já pararam para avaliar de fato os gastos de vocês? Onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês? Investindo o dinheiro de vocês? Por exemplo, assim, abrir lá o cartão de crédito e não olhar só o valor da fatura final. Olhar linha a linha. O que foi isso que eu gastei? Foi alguma coisa realmente essencial, fundamental para a minha vida? Como, por exemplo, comida? Mas até comida a gente precisa se questionar. O quantas vezes a gente gasta com o lanchinho, com a teleentrega, deixa de fazer coisas que a gente pode economizar financeiramente, porque a gente quer optar pela comodidade, pela facilidade. Então, antes da gente negar
olhar para isso porque não tem dinheiro, eu sugiro, primeira coisa, que vocês comecem a olhar para onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês, onde vocês estão investindo o dinheiro de vocês. São em coisas que realmente vão ajudar vocês a chegarem nos objetivos de vocês, ou são coisas que vocês estão fazendo por estarem no piloto automático? E aí, pessoal, é olhar isso linha a linha. Não é olhar no macro, não é olhar em algumas linhas, olhar no detalhe, prestar atenção, colocar por categorias, restaurante, saúde, roupa, e perceber o quanto isso representa no orçamento de vocês, tá? Então, perceber onde eu estou investindo o dinheiro que eu ganho. Por que muitas pessoas que têm uma condição financeira talvez inferior à de vocês, elas conseguem buscar esses recursos? Eu tenho clientes, gente, que já fizeram para fazer um processo comigo, pediram aqui para o pai, pediram para ajuda para não sei o quem, passaram no cartão de crédito uma parte, venderam não sei o que para conseguir pagar um processo. Isso são pessoas que estão assumindo o controle da sua vida, percebendo o que elas estão investindo que não é útil e onde elas precisam começar a investir para fazer valer a pena esse retorno, esse investimento que elas têm. Então, cuidem quando vocês dizem, quando vocês olham para o dinheiro dessa forma. Estejam presentes para a vida de vocês. E a mesma coisa com relação ao tempo. Teve um processo de coaching, né, que eu fiz, que uma das sessões a minha cliente disse assim, eu não estou com tempo para fazer as tarefas de coaching. Eu falei, beleza, então tá, já sei o que a gente vai trabalhar na próxima sessão. Fizemos uma sessão de gestão do tempo. Isso que eu falei, né, de não conseguir fazer as tarefas, quem é minha cliente aqui que tá na live de hoje já conhece esse assunto, né, de não estar conseguindo fazer as tarefas. Bom, quando essa minha cliente disse isso, né, não tô conseguindo ter tempo para fazer minhas tarefas, eu falei, beleza, tu tá no lugar certo, vamos olhar para esse teu negócio do tempo. Aí começamos a fazer um levantamento de todas as tarefas que ela vinha desenvolvendo, executando no dia a dia, porque ela não conseguia, então, encontrar o tempo para as tarefas do coach. Resumindo, pessoal, ela mesma percebeu que não é que ela não tinha tempo, ela estava administrando mal o tempo. E quando que ela percebeu isso? Quando ela foi olhar quanto tempo por dia ela ficava nas redes sociais. As redes sociais, gente, elas têm algo muito surpreendente, né? Quando tu vê, tu tá ali, entrou para dar uma olhadinha no negócio e passou meia hora. Entrou para dar uma olhadinha no negócio e passou uma hora. E quando a gente vê o montante ao final do dia, 2 horas, 3 horas, no caso dessa minha cliente, 4 a 5 horas de rede social por dia. Encontramos o gargalo. Então a gente também precisa estar presente para entender onde eu estou usando o meu tempo, como eu estou usando o meu tempo, como eu estou investindo esse recurso tão escasso para a maioria das pessoas. Essas coisas que eu estou fazendo, elas estão me levando em direção ao que eu quero, à realização dos meus objetivos? Eu estou determinando ações no meu dia a dia que são os pequenos passos que vão me levar em direção ao que eu quero? Porque, gente, hoje eu até fiz um story sobre isso. Não é esperar que algo aconteça para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. É escolher diariamente ser essa pessoa para um dia eu ser essa pessoa. É começar hoje para eu chegar lá. Então, se eu quero que o sonho aconteça de um dia para a noite, isso é um plano infalível para o insucesso. Eu preciso começar, se eu quero ser realizada profissionalmente, a olhar para isso hoje. Se eu quero entender qual é a profissão que eu quero seguir, alinhada comigo, eu não tenho que esperar que um dia alguém bata na minha porta para dizer, oi, temos a sua resposta aqui, essa é a sua profissão. Não, eu preciso tomar uma decisão de olhar para isso. Vamos ver o que a Ju aqui escreveu do tempo, né? Ó, odiar é uma palavra muito forte, vamos mudar para detesto. Acho que as pessoas usam essa frase para exigir produtividade 100% do tempo. Principalmente agora, nessa pandemia. Isso ficou bem em evidência. Estou tentando muito melhorar minha relação com o dinheiro. Vamos falar do tempo primeiro. Com certeza, Ju, a gente vive aí num mundo que está ainda sendo regido pela energia masculina, que é da ação, da produtividade. E na minha percepção, essa pandemia veio com um propósito maior, e um dos propósitos é para que a gente pare com essa necessidade da superprodutividade, de medir o nosso valor
de acordo com o que a gente produz. Eu tô vindo morar aqui em Florianópolis, e Floripa já nessa primeira semana que a gente está aqui ajustando algumas coisas, tá me mostrando, tá me ensinando a voltar a viver. Tá me ensinando a viver, na verdade, gente. A gente tem muito essa questão de ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer, produzir, 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 e a gente não dá o tempo pra gente se conectar com a gente, pra gente estar em paz com a gente mesmo e sentir muitas vezes o que tá dentro do nosso coração. E esse sentir e se conectar com a gente, muitas vezes tem muitas respostas. Semana passada, eu estava conversando com uma menina que ela tem interesse, em fazer uma transição ou ter mais clareza do que ela quer para a vida dela. E nesse momento ela não vai pedir um recurso profissional com isso. E a gente trocou uma ideia, então, do que ela pode fazer nesse período que ela está buscando mais respostas assim sozinha. E uma das formas, gente, da gente começar a encontrar respostas dentro da gente é a gente aprender a desacelerar e se conectar com a gente. Aprender a silenciar a nossa mente julgadora, a nossa mente racional, a nossa mente crítica e deixar falar com o nosso coração. Deixar a nossa voz interior falar com a gente, manifestar o que tem dentro da gente. Só que se a gente está nessa coisa de tempo de alta produtividade, a nossa mente ela fica tão agitada que a gente não consegue ou tem mais dificuldade para fazer esse tipo de prática. Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Eu tenho que ter essa noção, de que eu não preciso medir o meu resultado pelo tempo, pela minha produtividade, mas eu também tenho que perceber que eu não posso usar o tempo como uma justificativa, a falta dele, para eu não olhar para essas questões, para eu deixar mais tempo passar para eu olhar para isso. Então, usem o tempo de uma forma que seja interessante para vocês atingirem os sonhos e os desejos de vocês. Esqueçam muitas vezes essa alta produtividade que a gente acha que vai gerar o nosso valor. Não, o nosso valor ele está muito mais aqui do que do que essa alta produtividade. Então, a Ju escreveu também aqui, tô tentando muito melhorar minha relação com o dinheiro, principalmente em relação a gastos que são e não são necessários. Perfeito, Ju. Olha que massa, tu já tá com essa consciência que tu precisa olhar para isso. A maioria das pessoas tá no piloto automático, não para refletir, não para nem para pegar a notinha do supermercado para ver se de fato tudo aquilo que ela comprou era necessário. Uma época eu e meu marido, mais uma vulnerabilidade nossa, minha, a gente estava gastando muito mais dinheiro comprando guloseimas, que não, de verdade, não dá um prazer imediato, uma sensação gostosa de ter comido, mas aquilo não ia trazer benefícios para nossa saúde, para nossa questão financeira. Então chegou ali um período que a gente resolveu reduzir esse gasto, porque um chocolatinho aqui 3 pila, um pãozinho de queijo 5 pila, e aí quando tu vê, isso aí dá um montante, entre outras coisas, ao final do mês. Aqui a Ju ainda, as redes sociais parecem inimigas do tempo. Ju, com certeza são. Quem tá aí assistindo a live, quem vai assistir depois, verifiquem lá na configurações do perfil de vocês quanto tempo vocês estão dedicando às redes sociais. Quem trabalha com isso, que é o meu caso, por exemplo, é mais desafiador ter esse controle, mas por uma questão de produtividade e foco, é fundamental começar a contabilizar quanto tempo de fato tu usou para trabalhar e quanto tempo de fato tu usou para outras coisas. Quem não usa para trabalho, então já sabe que aquele valor de tempo usou para dar uma pesquisadinha aqui, uma procurada ali, então já sabe para que foi. O que a Dai escreveu aqui é verdade, a gente perde tempo, quando vê passou a gente nem percebeu. É isso aí, Dai, a gente nem percebe, é uma coisa que eu não consigo explicar também. Tu entra ali e começa a ver um negócio aqui, te chama atenção para outra coisa, é muito louco. Ju, beijo, Ju, maravilhosa, tu também. Jéssica, esse assunto de produtividade é muito bom. A conexão com o mar, eu também gosto, Jéssica. E tô aprendendo muito com o Rodrigo, que é primo da Jéssica, meu marido, sobre isso. Ele é uma pessoa que tá me ajudando muito, sobre usar melhor o nosso tempo. Ser produtiva não é sobre quanto tempo eu fico fazendo uma tarefa, é quanto eu coloco o meu foco naquela tarefa para fazer com qualidade e fazer no tempo que precisa ser feito e não com distrações. Essa é a minha percepção. A conexão com o mar e a natureza em geral tem me ajudado muito. Jéssica, incrível, para mim também.
São poucos dias, né, que eu tô aqui, mas é algo que quem tem a oportunidade de estar perto da natureza, para estar em contato consigo mesmo, tem que usufruir disso. Isso é qualidade de vida, isso a gente ganha em realização, em felicidade. Cá, meditando diariamente, tudo bem, maravilhosa aí, Cá, tô amando os teus movimentos, os teus passos e tamo junto aqui, hein? Ju, te indico o Me Poupe no canal do YouTube, nunca assisti, mas já ouvi falar muito sobre a Natália Arcuri, ouvi falar muito bem dela, me ensinou sobre educação financeira do zero, muito bem, gente. Então, depois de ter falado sobre tudo isso, né, pessoal, essa questão da gente não ter tempo e dinheiro, a gente já começou a ver aqui, então, que tem muitas pessoas que estão percebendo, já percebem que não usam bem nem o seu tempo e nem bem o seu dinheiro. E isso, quando a gente fala em buscar a realização profissional, pessoal, eu vou compartilhar a minha verdade com vocês, né? O que aconteceu comigo? Eu era engenheira, como vocês já sabem, né? E eu não era realizada profissionalmente, engenheira de produção e de segurança do trabalho. Só que eu não sabia como sair daquela situação. Eu fiquei tentando por muitos anos, dentro do mundo corporativo, a realização através da engenharia. E isso não acontecia. Só que a última vez que eu fiquei desempregada, eu não conseguia voltar a procurar vagas de trabalho, quando eu pensava em trabalhar como engenheira. E foram meses que eu fui procrastinando a busca por esse emprego. Quando começou a apertar financeiramente para mim, pelo meu marido, eu precisava tomar uma decisão. Aí bateu o desespero, né? Aí bateu a necessidade da sobrevivência, porque a gente estava ficando muito apertado financeiramente. E eu falei, não, eu preciso fazer algo pela minha vida. Aí quando eu olhava as vagas de emprego, pessoal, de engenheira, os cargos que cargos que eu poderia atuar pela minha experiência, eu tinha ânsia de vômito, eu arrepiava. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu nasci para ser dona de casa? E tá tudo bem, já falei isso em outros momentos, quem quer ser, mas isso parecia que não era a minha história, a minha verdade. Não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu não conseguia sair daquela situação, porque sozinha eu não conseguia tomar consciência do que eu precisava fazer para ser diferente. E aí, conversando um dia com uma amiga minha, ela sugeriu, quem sabe tu faz um coaching, tem uma amiga minha que tá fazendo, ela tá amando a coach dela. Eu falei, cara, eu vou buscar ajuda. Na época, como eu falei para vocês, eu tava muito mal financeiramente. Aí a Ju, ó, comigo também foi assim, já não suportava nem mais buscar emprego. É isso, Ju, comigo foi exatamente assim. Foi por causa desses sintomas físicos que eu comecei a ter que eu percebi que eu precisava mudar aquela realidade, né? E até, quem sabe, me abrir para outras oportunidades de trabalho. E aí eu resolvi, então, buscar ajuda, buscar recurso. Tempo eu tinha, porque eu estava desempregada. O que eu não tinha era dinheiro. Gente, eu falei com uma madrinha, eu falei com a minha mãe, eu parcelei não sei quantas vezes o curso que eu ia fazer, acho que foram, se eu não me engano, em 12 vezes que eu fiz o curso que eu ia fazer, mais um dinheiro aqui, mais um dinheiro ali, consegui dar o prosseguimento a esse curso, a essa formação. Então, eu poderia ter ficado ali, né? Não, eu vou esperar, então, arrumar um outro emprego, para daí eu ter dinheiro, para daí eu fazer o curso. Se essa é a tua realidade, tudo bem. Mas é o que eu tô falando para vocês, começar a ir mais a fundo nessa justificativa de não ter mais dinheiro para perceber se de fato é isso. Então, hoje eu quero falar sobre os 9 motivos que eu considero assim, muito foda, muito importante a gente considerar, avaliar quando a gente está deixando de buscar essa realização profissional. O que a gente está negando olhar? O que a gente não está consciente que a gente pode estar fazendo nas nossas vidas quando a gente não olha para nossa falta para nossa falta de realização profissional. Então, assim, ó, gente, antes de tudo, eu quero tô anotado aqui, né? Quero indicar para vocês um livro que eu amo de paixão. Acho que eu ia pegar o livro para fazer a live e acabei esquecendo. Peraí. É um livro que me ajudou a compreender muito sobre o que eu vou falar com vocês hoje. O livro se chama Propósito, do Prem Baba. Ele fala muito sobre... Fala muito. A base do livro é propósito de vida, falando sobre a espiritualidade. Mas foi através dessa compreensão do Prem Baba que eu pude entender por que é tão importante ou por que é tão incrível quando a gente encontra uma profissão alinhada com o nosso propósito de vida, que nos faz viver uma realidade muito diferente de pessoas que
não vivem esse alinhamento entre o seu propósito e a sua profissão. A Ju dizendo que já leu esse livro 3 vezes. É incrível, né, Ju? É maravilhoso. Eu tenho certeza que cada vez que tu leu esse livro, tu deve ter visto de uma forma diferente, né? Que a maioria das vezes é assim. Então, o primeiro motivo, gente, que eu entendo que é fundamental vocês começarem a estar presentes para entender o porquê que essa busca pela realização profissional deveria ser uma prioridade na vida de vocês. Eu tô vindo um pouco mais para frente porque o sol tá pegando aqui nas costinhas, eu já tô suando, viu? Então, o primeiro motivo é você pode não estar sendo você mesma. Quando a gente passa pelo nosso processo de desenvolvimento, a gente vai aprendendo com os nossos pais, com a sociedade, com os professores, quem nós devemos ser, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. E muitas vezes essas verdades de como a gente deve ser, agir, fazer, são verdades que não são nossas. São verdades de outras pessoas. E essas pessoas passam a introjetar essas verdades dentro da gente, não julgando, porque fazem isso por amor, por querer construir um ser humano, na maioria das vezes, mas muitas vezes essas verdades vão nos limitando e nos afastando do nosso ser. Então, por exemplo, vamos dizer que tem uma criança que ela nasce com muita energia, ela é muito disposta e ela está numa família onde tem pais que são mais quietos, que gostam de ler livros, que não têm essa disposição e essa energia. E eles começam a reprimir aquela criança. Não faz isso! Para de correr! Não é hora de brincar! E aquela criança vai ouvindo ao decorrer da vida: não, 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 não. E ela vai entendendo que é errado ser ela mesma. Ou ela tem um comportamento que é da sua espontaneidade, que não seja essa agitação, seja qualquer outro. Um talento, gosta de cantar, gosta de ser feliz. E ela tá num ambiente onde os pais são mais sérios, não dão muita atenção para aquele jeito dela, ou não valorizam muito aquilo dela. E ela vai começando a achar que é errado ser ela mesma, que é errado ela ser daquele jeito. E isso acontece em vários contextos da nossa vida. E a gente vai percebendo, então, principalmente quando crianças, o que a gente precisa fazer para ser aceito pelos nossos pais, pelas pessoas, o que a gente precisa fazer para a pessoa dizer é isso aí, porque a gente tem dentro de nós, todo ser humano, uma necessidade de reconhecimento e aprovação. Isso garante a nossa sobrevivência, porque garante que a gente ande em grupos. Então, inconscientemente, a gente vai se adaptando ao meio que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, pela necessidade de se sentir pertencentes. E aí a gente vai vivendo verdades que não são nossas, vai vivendo o checklist da sociedade, porque a gente acredita que aquele checklist é o que tem que ser feito. Eu estudo no colégio, eu passo, eu me formo, faço vestibular, eu presto faculdade, me formo na faculdade, e aí tem a pós-faculdade, né? Pós-graduação, especialização, MBA, doutorado, mestrado, e eu vou acreditando que aquele é o caminho que eu preciso seguir. Só que muitas vezes esse não é o caminho que a minha alma quer seguir. Muitas vezes a minha alma veio para cá com um propósito muito diferente do que é ensinado dentro de uma faculdade. Mas por eu não me abrir para essa verdade, ou por muitas vezes não ter conhecimento que existe uma outra verdade, eu vou seguindo o que a maioria faz. Eu vou vivendo uma vida que não é minha. Eu vou vivendo a vida que a maioria vive, né? E aí são as máscaras que a gente vai criando, né, para se sentir pertencente a essa sociedade. Então eu crio um falso eu interior com base nesses aprendizados externos e eu acredito que eu sou aquilo e eu acabo me sentindo pertencente a esse grupo porque eu faço o que todo mundo faz. Então, quando tu escolheu a tua profissão, tu pode ter escolhido essa profissão com base nesses aprendizados, do tipo medicina, que é uma profissão de futuro, tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, tem que ser dentista, essas profissões que vão te dar dinheiro, essa profissão que tu vai se dar bem. Aí eu todinha fazendo ADM, tinha vontade de sair correndo da facul. Cara, é isso aí. Mas aí a gente, se não é isso, o que eu vou fazer? Então eu vou fazer isso, né? Esse lance de entre propósito e profissão é algo que confunde demais, né, pá? Acho que por isso tantas pessoas estão perdidas. Propósito e profissão
graças a Deus, hoje o mundo está se abrindo, né, para falar mais sobre propósito, mas são coisas diferentes, né? Ano passado fiquei muito em dúvida com o meu propósito alinhado à minha profissão. O propósito de vida, gente, para falar rapidamente aqui, que eu tô no primeiro e ainda tenho 8 motivos para vocês buscarem. Ele é aquilo que a gente veio cumprir aqui no mundo. Quando a gente veio para cá, quando a nossa alma veio para cá, ela veio para cá para cumprir algo, que é o nosso propósito de vida. E quando a gente não tem consciência desse propósito, a gente acaba fazendo escolhas na nossa vida com base nessas verdades, né, que a gente foi aprendendo sobre o mundo. Quando eu me torno consciente da missão, do propósito que eu vim desempenhar aqui, eu passo a fazer escolhas alinhadas comigo, com a minha verdade, com aquilo que eu vim desempenhar aqui. E isso pode incluir a nossa profissão, não é regra. Eu posso viver pelo meu propósito e ter uma profissão que eu não necessariamente aplique ele. Posso botar isso num trabalho voluntário, posso viver o meu propósito da minha família, mas quando a gente encontra uma profissão onde eu posso materializar meu propósito, muda a forma que eu vejo a profissão. Então, isso só foi uma observação. Vamos ver o que a Dai botou aqui. Isso, deixa eu ver aqui, Dai. Isso mesmo, eu vou seguindo um caminho que não é para mim. E isso hoje em dia me machuca. Descobri que onde estou não é o meu lugar. E graças ao universo, agradeço muito ao universo por colocar pessoas no meu caminho. Oi, Dai, é perfeito. A Dai, como outras pessoas, tem essa sensação de estar no lugar errado, de não fazer sentido a profissão que está. Eu não quero mais procrastinar, quero fazer a mudança da profissão. Só linda, maravilhosa! A gente tem que tomar essa decisão, gente. Se não está fazendo mais sentido essa profissão, percebam se vocês não estão fazendo algo que não se comunica com a verdade de vocês. Mas, Paola, não sei minha verdade. Procura saber. Busca conhecer a tua verdade. E quando começar a conhecer a tua verdade, que tu vai entender por que as escolhas que tu está fazendo hoje não casam contigo. Então vamos ver aqui, Rai, um beijo, Rai. Quer ver? Ju, ano passado fiquei em dúvida da profissão aliado com propósito. Depois, se quiser falar comigo, Ju, vamos trocar uma ideia. Então, vamos ver o próximo aqui, porque, falei, vamos pro segundo aqui. Desalinhamento interno. Então, gente, o desalinhamento interno é um outro motivo que deveria ser fundamental para vocês entenderem o quanto vocês devem buscar essa busca pela realização profissional. Como vocês podem estar sendo essa máscara que vocês acreditam ser vocês, isso acaba desalinhando tudo interiormente. Quando eu acabo sendo uma pessoa que eu aprendi a ser, quando eu acabo fazendo escolhas que eu aprendi que eram as escolhas certas, isso me desalinha internamente. Eu acabo sendo uma pessoa que eu não sou, eu acabo tendo crenças e verdades que não são minhas, eu acabo desenvolvendo capacidades para atender essas crenças que na verdade não são as capacidades que a minha alma anseia, e eu acabo tendo comportamentos completamente desalinhados por essa confusão que começa desde o nível da minha identidade. Quem eu sou? Se eu sou esse falso eu interior, vai estar tudo bagunçado dentro de mim. Por isso que eu disse para vocês, busquem conhecer quem vocês são, busquem conhecer a verdade de vocês. E quando vocês encontrarem esse caminho, essas respostas, muitas coisas vão passar a fazer sentido na vida de vocês. Isso é um profundo processo de autoconhecimento. Por isso que quando a gente vai buscar tomar consciência de qual a profissão que eu posso exercer alinhada com o meu propósito de vida, não tem jeito. Eu preciso passar por um profundo processo de autoconhecimento. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a minha missão, quando eu entendo o que eu vim cumprir aqui nesse plano, eu começo a fazer escolhas muito mais alinhadas com isso. Então, o outro motivo que tu precisa entender, que é buscar a tua realização profissional, uma prioridade na tua vida tu tá perdendo a oportunidade, pode estar perdendo a oportunidade de se curar interiormente. O que significa isso? Se eu começo a perceber que eu estou vivendo uma verdade que não é minha, que eu fiz escolhas ao longo da minha vida de acordo com o que os outros me disseram que era certo, isso vai dar conflito dentro de mim. Vai ter uma parte, que vai ser a parte da minha alma, que vai estar me dizendo, segue esse caminho. E vai ter uma parte do falso eu interior que eu criei, né, com base nesses aprendizados, que vai estar seguindo um caminho que não é meu. Isso dá treta dentro da gente.
Fora todas as experiências que eu vou trazendo dentro de mim, que vão me limitando, que contribuem para fazer escolhas distorcidas, que não estão alinhadas comigo. Aí eu vou trazer uma coisa para vocês. Olha só, gente, foi graças à minha insatisfação profissional que hoje eu tô aqui fazendo o que eu faço hoje, ajudando muitas pessoas. E foi graças a essa insatisfação profissional que eu pude buscar curar a ferida da minha alma, buscar o karma que eu vim, que eu tinha aqui, né? Que eu tenho aqui nessa existência. Então, quando a gente fala sobre insatisfação profissional, isso pode ser só uma forma que o universo está te mostrando que tem algo que tu precisa olhar para dentro de ti. E a tua falta de realização profissional é só um meio que o universo está te mostrando para tu começar a olhar para ti. Começar a entender o que existe dentro de ti, o que mais existe dentro de ti que não está alinhado com a tua essência. Então, a tua falta de realização profissional pode ser um portal para tuas curas. Tem cliente minha aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente começou a entender as escolhas, o propósito, muitas outras curas foram se apresentando que estavam atrelados a esse desalinhamento interno. Então, gente, a falta da realização profissional pode estar sendo desconfortável para ti hoje, mas pode ser a tua fonte de cura, o teu início do teu processo evolutivo, o teu início do processo para tu descobrir a tua verdade, quem tu é, o que tu veio executar aqui no mundo. E quando tu começar a seguir, a trilhar esse caminho, tu vai começar a ver a tua vida de uma outra forma. E tu vai perceber o ser humano foda, incrível que tu é. Então, quarto motivo. Peraí. Você vai estar sempre experimentando uma falta, um vazio, um buraco. Justamente por tu não estar sendo tu mesmo, por tu não estar vivendo a tua verdade, por tu estar escolhendo viver uma profissão que não faz sentido pro teu ser. Então, por mais que tu vai buscar uma profissão que te dê mais dinheiro, que te dê status, que te dê poder, a tua alma vai estar ansiando pela realização daquilo que ela veio cumprir aqui. E o teu trabalho pode ser a forma de tu materializar isso que ela veio fazer aqui. Então, se tu tá buscando a tua profissão só pelo dinheiro, só pela segurança que ela te traz, pode ser que tu passe a vida inteira experimentando essa falta, esse vazio. Então, de novo, a crença da escassez financeira. E isso muitas pessoas acabam ficando presas a empregos que não trazem realização e felicidade por medo de ficar sem dinheiro, por medo da segurança financeira. É para ignorar isso? É óbvio que não. Isso é importante? É claro que é importante. A gente vive num mundo material. O dinheiro, ele faz parte dessa matéria. Eu preciso do dinheiro para sobreviver. Eu preciso do dinheiro para investir em mim para ser um ser humano melhor. Mas o dinheiro ele não pode ser meu objetivo final. Ele deve e ele é um meio para eu alcançar coisas. Quando ele se torna o fim, ele acaba se tornando muitas vezes um problema na minha vida e não mais um recurso. Então, pessoal, a gente tem que buscar a satisfação do que a nossa alma deseja, daquilo que a nossa alma anseia. E só assim a gente consegue preencher esse vazio, esse buraco interior. O quinto motivo, gente, você pode adoecer. E aí tem gente aqui, cliente minha, que sabe bem do que eu tô falando e eu também sei o que é isso. Como eu falei para vocês, né? Eu já estava sentindo sintomas físicos pela falta da minha realização profissional. E quando eu estava no meu último emprego, onde eu já não era realizada e já tinha vários conflitos internos e acabavam reverberando, né, externamente, eu comecei a ter nunca tinha tido um aperto aqui no peito. Eu não sabia o que era aquilo e no meu trabalho eu comecei a ter esse aperto no peito. E eu achava que era coração, né? Poxa, para ser aqui deve ser coração. Aí eu saía do trabalho, ia pro CrossFit, fazia CrossFit de boa, não sentia nada. Eu falava, nossa, mas que estranho. No meu trabalho eu tenho esse aperto no peito, eu vou pro CrossFit, que se fosse coração, imagino eu, né? Eu sentiria muito mais. Comecei a conversar com pessoas que já tinham tido isso, e essas pessoas me disseram, talvez isso não seja coração, talvez isso seja ansiedade. Aí acabei indo numa médica e ela realmente me disse que eu estava começando um processo de... Não chegava a ser um pânico, mas começando um processo
de ansiedade um pouco mais profundo. E aí hoje eu entendo, né, gente? Eu já estava completamente desalinhada com aquilo que eu fazia, insatisfeitíssima com a vida que eu vinha vivendo. Ó, a Day aqui, ó, estou sentindo dores físicas no corpo, aperto no peito e nas costas. E o nosso, o que é isso, gente? Às vezes a gente fica, minha postura, não sei o que, claro que pode ser isso, mas muitas vezes é o nosso corpo dando sinais. Cara, olha pra isso, tem algo dentro de ti que não tá bem. Quando não, a nossa mente não aguenta mais isso, gente, vem pro corpo. Quando na mente não aguenta mais, isso vem pro corpo. Então isso pode fazer a gente adoecer mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Estejam atentos a isso. Vocês não precisam deixar chegar isso para mudar. Vocês podem começar a mudar hoje para não chegar nesse ponto de adoecer. E sexto, então, você pode deixar de inspirar pessoas. Gente, aí ó, Ju, nossa, pá, minha ansiedade criou vida ano passado nesses questionamentos internos. É isso, Ju. E posso dizer uma coisa, gente, se vocês já começaram a se questionar sobre a realização profissional de vocês, se vocês já ouviram esse chamado para começar a olhar para isso e vocês ainda não estão olhando, podem ter certeza que esse bichinho que está falando para vocês olharem para isso não vai largar a mão de vocês. A vida vai espremer vocês de uma forma até que a dor de permanecer no que vocês fazem seja tão insuportável que não vai restar outra saída se não olhar para isso. Que foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha muitas evidências que eu não era realizada como engenheira. Só que eu fui por inconsciência, né? Não tinha uma Paola que eu ouvisse na época para me dizer essas coisas. Eu achava que era aquilo a vida, que trabalho era aquilo. Até que a vida foi me espremendo, foi fazendo eu ter conflitos severos de relacionamento no trabalho, me fez ficar desempregada, né? Eu fiquei desempregada durante quase um ano, financeiramente começou apertado e não restou outra alternativa senão eu olhar para isso. Então a vida, se vocês já têm esses questionamentos, se já veio aqui, ó, uma voz para olhar para isso, eu vou dizer para vocês. Agora, se acostumem que até vocês não olharem, não solucionarem isso, essa voz vai incomodar vocês e a vida vai espremer até que vocês olhem para isso ou, infelizmente, até que adoeçam. Porque se não olhar para isso, pode vir a acontecer. Pode vir, não é regra, viu? Fique claro, não estou dizendo que vai, pode vir a acontecer. Então, você deixa de inspirar pessoas, gente, pessoas que vivem alinhadas com o seu propósito, que materializam o seu propósito na sua profissão, são aquelas pessoas que nos inspiram, são aquelas pessoas que a gente quer ter por perto, que a gente quer ouvir falar, porque são pessoas que falam com o seu coração, com a sua verdade. E essas pessoas nos conectam, porque talvez elas tenham coisas que a gente ainda não conseguiu desenvolver na gente. E a gente admira tanto, porque a gente gostaria, talvez, de ter isso pra gente também. Que não é uma inveja, é talvez algo que vocês se conectem e vocês gostariam de viver essa realidade. Uau, que incrível! Olha aquela pessoa, olha aquele cara, olha aquela mulher. Eles me inspiram. Eu tenho desejo de buscar ser uma inspiração também. Então, quando a gente não está realizado profissionalmente, a gente está deixando até de contribuir com o mundo melhor. Porque eu estou sendo mais um exemplo, né, de uma pessoa que acha que profissão é isso mesmo, que não tem muito o que fazer. Agora, se eu busco essa realização profissional, eu posso mostrar para outras pessoas, para a sociedade, que é possível sim a gente viver, trabalhar com algo que a gente ame e quem sabe inspirar outras pessoas a buscarem o mesmo. E quando a gente inspira outras pessoas, o mundo ganha, a sociedade ganha. Então, quando eu faço a minha parte, eu posso estar motivando outras pessoas a fazerem o mesmo. E é a corrente do bem. Adoro a corrente do bem. Porque foi graças à corrente do bem que eu pude perceber que eu podia viver também uma vida diferente daquela que eu vivia. Onde eu vi muitas pessoas buscando serem pessoas melhores. E eu disse, eu quero andar com essa galera. Eu quero andar com essa galera que acredita na construção do mundo melhor. Eu quero andar com essa galera que acredita que fazendo a sua parte, a gente está contribuindo com o mundo. Eu espero que vocês também sejam essa galera. Vem comigo! A outra, gente, sétimo motivo. Você perde a oportunidade de explorar a sua verdade, de colocar a sua história a serviço da sociedade. Gente, é isso. Eu falei lá nos primeiros motivos, né?
que quando a gente não está presente para a escolha profissional que a gente fez, não tem consciência, né, do que nos motivou a fazer essa escolha, a gente está vivendo verdades que talvez que não são nossas, fazendo escolhas talvez que não seria a escolha que a nossa alma faria, né? E aí quando eu vou buscar essa cura, me desenvolver, conhecer a minha verdade, eu posso usar essa minha verdade para inspirar outras pessoas e colocar a minha história de cura a serviço de outras pessoas que possam estar precisando da mesma cura que eu precisei. Vou contextualizar para vocês com a minha história. Eu era uma pessoa que contaminava o mundo pela minha falta de realização profissional. Então eu reclamava, brigava com o marido, brigava com a mãe quando chegava em casa, porque eu estava sempre estressada, irritada. Não tem como a gente separar, eu sou uma na minha profissão e em casa eu sou outra. Dependendo do nível de estresse que a gente está, a gente não consegue deixar aqueles problemas no trabalho e a gente acaba descontando nas pessoas que a gente ama. Então a gente acaba contaminando o mundo com as nossas dores emocionais. Então, eu era essa pessoa. Quando eu fui descobrir meu propósito, a minha verdade, fui me curando, e a cada cura eu percebia mais curas e fui me desenvolvendo, evoluindo. Eu consegui, através dessa minha experiência, desenvolver o meu próprio método para ajudar pessoas que não se sentem realizadas profissionalmente a encontrarem uma profissão alinhadas com o seu propósito de vida. Então, eu usei da minha experiência de vida para ajudar outras pessoas, para contribuir com a sociedade. Isso é só comigo? Não. Todos os meus mentores hoje que eu tenho, basicamente, são pessoas que viveram a sua transformação e, através da sua transformação, da história da sua própria vida, desenvolveram formas de ajudar outras pessoas. Então, quando a gente deixa essa falta de realização profissional ser maior do que a nossa vontade de mudar, a gente está deixando de usar a nossa história a serviço da humanidade, a serviço das pessoas, de contribuir com um mundo melhor. E o oitavo e penúltimo item, motivo, né? Trabalhar para você será sempre um fardo. Eu não sei hoje como é que tá a tua situação, se tu gosta do que tu faz, mas se tu não gosta do que tu faz, muito possivelmente trabalhar para ti é mais uma obrigação, é uma necessidade, é para ganhar dinheiro, é para pagar as contas. E isso acaba se tornando um peso nas nossas vidas, porque a gente passa a maior parte das nossas vidas fazendo o quê? Trabalhando. E se eu acabo escolhendo, mesmo que inconsciente, me manter num emprego onde eu não sou realizada, mas eu tenho algum ganho, como o dinheiro no final do mês, as férias remuneradas ou aquela necessidade de garantia, de certeza, pode ser que o trabalho, por não ter outra motivação senão essa, seja um peso para mim. E se isso é um peso na minha vida, as pessoas que eu amo vão acabar sofrendo as consequências desse peso. Por quê? Porque talvez eu vá descontar nessas pessoas os meus sentimentos e as minhas emoções. Ou, se eu guardar para mim, vai ser muito pior, porque isso vai estourar de algum jeito. Lembrem, quando a mente não aguenta mais, vai pro corpo. Ou eu vou ficar fazendo anos e anos e anos de terapia sem solucionar isso, olhando para outras coisas, ou reclamando e não buscando a minha cura. Então, trabalhar tem a sua responsabilidade. Muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Eu, no meu próprio trabalho, faço coisas que não era muito o que eu queria fazer, mas faz parte do processo. Mas eu tenho muito amor e paixão e realização em trabalhar com pessoas, em estar aqui fazendo essa live para vocês, porque tem propósito, gente, tem sentido, tem o desejo de mostrar que é possível a gente construir a realidade que a gente quer, a gente viver a história de vida que a gente quer contar quando a gente estiver bem velhinha. E aí o nono motivo, fazendo esse gancho, você pode chegar no fim da vida e se arrepender e aí não poder voltar atrás para viver a vida da forma que você gostaria. E aí a pergunta qual é a história que tu quer contar quando tu estiver bem velhinha? Quando tiver, sei lá, os teus netos, ou quando tu só for viver de histórias? O que tu quer contar para as pessoas? Tu quer contar que a vida foi difícil, que nada deu certo para ti? Ou tu quer ser aquela pessoa que vai contar as suas realizações, a forma que tu contribuiu, o quanto tu se desenvolveu e evoluiu e ter aquele sentimento dentro de ti de, cara, a vida valeu a pena, eu fiz a minha vida valer a pena, eu me dediquei, eu encontrei uma profissão onde eu pude ajudar, onde eu pude me realizar
Isso é uma escolha, gente. E essa escolha não deve ser feita lá quando tu estiver bem velhinha. Tu tem que começar a escolher isso hoje, construir essa estrada para quando chegar lá no fim da vida, tu entender. Cara, eu vivi a minha máxima potencialidade. Eu fui tudo aquilo que eu queria ser. Isso é uma escolha. Se eu escolhi, eu tenho certeza que tu pode escolher. E eu espero que isso tudo sirva de uma inspiração para que tu comece a se questionar. Onde tu está investindo o teu tempo? Onde tu está investindo o teu dinheiro? Onde tu está investindo o teu tempo e teu dinheiro? Estão fazendo com que tu se torne a pessoa que tu quer ser? A pessoa que tu vai, quando tu estiver bem velhinha, tu quer contar que tu foi? Pensem sobre isso. E aí, gente, adorei aqui a interação de vocês. Eu falo bastante, né? 1 hora aí praticamente só falando. Quero saber o que vocês acharam dessa live. Quais foram os insights que vocês tiveram? Ah, Paola, eu amo ouvir os seus relatos. Que amor, Gil, obrigada por isso. Gratidão. Eu fico feliz em saber isso, né, gente? Porque eu amo, como eu falei para vocês, fazer isso, falar com vocês sobre isso, trazer um pouco da minha história, da minha vulnerabilidade, de mostrar que é possível a gente mudar e ter esse reconhecimento. Ju, Jéssica, muito bom, Daia, nossa, que palavras. Isso tudo só me dá mais motivação para estar aqui sexta que vem falando com vocês. Ju, querida, Jéssica, gratidão por isso. E eu quero aproveitar que vocês estão aí para convidá-las para assistir a palestra que eu vou ministrar no dia 28 de abril, às 11 horas. Como encontrar uma profissão alinhada ao seu propósito de vida. Gente, quem tem interesse em saber sobre isso, quem está começando a despertar essa curiosidade de saber um pouco mais, né, sobre propósito, profissão, vem para essa palestra, vai ser online, gratuita, e eu espero vocês. Quem tiver interesse é só se cadastrar no link da bio, tá? É uma blogueira, né? Link na bio, que vai ser um prazer. As vagas são limitadas, são 20 vagas, deixa eu ver aqui. A Karina, foi ótimo, Paola, eu adoro suas palavras, por isso sempre digo, eu divido com você tudo, cá, gratidão por isso e gratidão pela confiança. Espero que juntas a gente consiga sempre trocar e fazer com que a gente evolua nessa jornada, que acho que esse é o nosso propósito aqui, essa evolução. Ju, hoje pela manhã eu ainda falei para um amigo que estava na busca de me tornar o adulto que quero ser para sempre. Sempre em constante mudança. E as suas palavras vieram no momento certo. Já vou ativar o sininho. E nossa, Ju, que incrível esse insight. E tá muito alinhado com o que eu postei hoje pela manhã. Ontem eu tive uma sessão com um cliente e ele me deu exatamente esse feedback. Paola, eu não tenho que esperar que algo aconteça para eu me tornar o empresário que eu quero ser. Eu tenho que começar a ser esse empresário hoje para que daí eu construa o meu caminho. E é isso, gente. Se vocês ainda não são realizados profissionalmente, comecem fazendo escolhas hoje em busca dessa realização, que um dia a realização chega. Haja como se já fosse, que já é. Haja criando essa realidade hoje, que um dia essa realidade vai acontecer. Karina, gratidão, já me cadastrei, uhul! Dai, vai lá, Dai, tá lá no link na bio, a blogueira aqui, 20 vagas, gurias, amei, Michelle entrou aí no finalzinho da vibe da live, mas fica à vontade para assistir, e é isso, minhas lindas, amei a participação e a interação hoje, fiquem atentas que sexta da semana que vem tem mais live, e ó, se organizem, dia 28, 7 ou 7h30, agora me deu um branco, tá lá no card na minha bio, palestra, como encontrar uma profissão alinhada ao seu propósito de vida. Gratidão, gente, uma excelente sexta-feira para vocês e um excelente final de semana.